Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje é o chamado One Tree Hill Day, dia 23 de setembro, é considerado o dia que One Tree Hill estreou na televisão pela primeira vez. A gente tá falando de quase 20 anos, gente, se eu não me engano hoje são 19 anos que a gente tá completando. Tô gravando o vídeo na data de hoje pra falar e conversar com vocês a respeito de uma surpresinha que só quem assistir até o final vai entender mais ou menos o que tá acontecendo, tá bom? Então assiste esse vídeo até o final que eu prometo que você vai entender a nossa surpresinha e você também pode participar dela. Fechado? Bom, gente, basicamente em 2012 eu fiz a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, só que ainda não tinha câmera, canal no YouTube e tal. Mas eu entrei no Orkut e falei, gente, quem tá afim de viajar pra Wilmington pra conhecer o cenário de One Tree Hill? E na volta a gente vai pra Nova York conhecer o cenário de Gossip Girl e Friends. Daí algumas pessoas se manifestaram, falando, não, eu quero, eu vou, nananã. Fechamos um grupinho, também na época não tinha WhatsApp, mas hoje tem WhatsApp. Daí a gente começou a trocar comentários, scraps. Quem é do Orkut na época deve lembrar como é que funcionava. Só que daí algumas pessoas foram saindo, outras desistindo, e uma outra ficou, que foi eu, minha amiga Tati e minha amiga Gabi. A Gabi não pôde ir bem no finalzinho da reta, mas eu e a Tati, desde o começo, a gente ficou muito firme no nosso sonho, nosso objetivo, que foi conhecer o cenário de One Tree Hill, viajar para Wilmington. Então a gente fez uma modalidade que deu muito certo. Primeiro que a gente se fechou num grupinho, a gente se falava sempre, a gente trocava extratos bancários do tipo, olha, a gente tá economizando tanto, X, Y, Z, e se a gente gastasse com algo mais, a gente tinha que informar o outro, uma espécie de tutor, assim, sabe? Um batendo papo com o outro e conversando, e a gente se comprometeu a economizar um ano inteiro pra poder realizar esse sonho, fazer essa viagem. Então, assim, eu lembro que eu tava trabalhando na época e eu guardava todo o meu VR, eu ganhava R$400 de VR, eu fazia marmita, comia todos os dias, eu me comprometia a não sair, tipo, eu lembro que meus amigos fizeram um aniversário, e naquele ano eu não fui no aniversário de ninguém, porque ou eu teria que pagar a balada, ou eu teria que pagar um presente, ou eu teria que pagar, tipo, um jantar, enfim, algo que eu super economizei. Daí você pode estar falando, Edu, mas viajar é super caro, não sei o que, papapá. Gente, é, mais ou menos, porque se você economiza um pouquinho todo mês, e assim, é meio difícil falar em economia no meio de uma pandemia, com tantas, né, pessoas passando dificuldade, fome, desemprego e tal, mas às vezes você gasta com muita besteira. Às vezes um jantar que você paga, pede pelo iFood, custa, sei lá, 70, 100 reais, então se você economizar e você fizer 2 jantares, você já tá economizando 200 reais por mês, porque essa é a ideia, gente, economizar 200 reais por mês até 2022, lá em meados de abril, maio, tava pensando em fazer uma viagem em grupo com vocês. Não tem nada fechado ainda, mas eu conversei com algumas agências de viagem e elas vão fazer um super desconto se a gente fechar, sei lá, em 5, 6, 7. Então eu me comprometo a fazer essa intermediação com a agência de viagem, conversar com o pessoal e também a gente se fechar em grupinhos, sei lá, tipo, a gente fecha um grupo no WhatsApp de pessoas que realmente querem conhecer o cenário, querem viajar, querem conhecer o cenário de Dawson's Creek, One Tree Hill e tal. Daí a gente fecha grupinho, sei lá, nós somos em 8, fecha 2 e 2, um vai fiscalizando a conta bancária do outro, conversando naquilo que a pessoa gastou, deixou de gastar, enfim, fazendo aquela espécie de fiscalização ali em grupinhos. Isso seria muito legal, muito interessante, porque a gente ia se estimulando a fazer essa viagem. Como eu disse, a ideia é ir para Wilmington, né? A gente vai conhecer o cenário de One Tree Hill e Dawson's Creek, e depois na volta a gente passa ou numa espécie de escala ou fica 1 ou 2 dias para conhecer ali Nova York e conhecer o cenário de One Tree Hill, onde foi gravado One Tree Hill, alguns outros filmes, visitar o prédio de Friends também é super interessante, e na volta voltar direto pro Brasil. Foi isso que eu fiz lá atrás e é isso que era a ideia agora. O nosso projeto para 2024, ou seja, daqui 4 anos, seria a gente fazer a Califórnia, conhecer o cenário da Warner. Pra quem me conhece sabe que eu já fui na Warner, já visitei o cenário de Friends também, que era gravado lá, visitei o cenário de Gilmore Girls, visitei o elenco de Big Bang Theory, eu conheci assistindo ao episódio, enfim, lá as séries são gravadas, Scandal, Grey's Anatomy tem algumas coisas de lá também, e subi pra Seattle depois pra conhecer efetivamente onde foi gravado Grey's Anatomy, o hospital lá em Seattle. Então seria um projeto 2024, e como eu disse, a gente guardando aí 200, 300 reais por mês, depende do que cada grupinho ali de 2 em 2 combinar. Se a gente guarda por ano aí 200 reais a cada
por mês durante 2 anos, a gente vai ter uma média aí de quase 5 mil reais no final disso tudo. Então dá pra fazer bastante coisa, em que pese o dólar esteja alto, em que pese também acho que a pandemia vai passar. Mas seria essa a minha proposta para esse One Tree Hill Day. Eu não podia deixar de fazer um vídeo para o One Tree Hill Day, esse dia 23 de setembro. E imaginar que daqui 2 anos, ou mais ou menos 18 meses, aí a gente estaria conhecendo a cidade de Wilmington juntos. Conhecendo ou visitando, né? Tem gente aqui também no canal que já foi pra Wilmington, sabe a emoção, sabe como é a sensação de estar lá e conhecer onde foi gravado, a quadra e tal. A quadra não existe mais, na verdade, mas algumas coisas já tem ainda lá, tipo o Trick, enfim, o local, a casa da Brooke sempre vai existir, a casa do Lucas e etc. Acho que seria muito, muito, muito bacana. Quem sabe eles fazendo uma convenção também, a gente consiga adequar os nossos planos pra essa convenção e conhecer os atores de One Tree Hill, que eles fazem convenção, assim, de One Tree Hill, gente, todo ano, sei lá, 3 vezes por ano. Então a gente conseguiria tentar agendar um prazo aí legal pra gente ir lá pessoalmente. E eu me comprometo com vocês a conversar, a pesquisar e fazer as coisas e tal, mas pra isso tem que ter um engajamento de todo mundo e vontade. Vontade eu acho que é o principal, porque quando a gente coloca esse objetivo, a gente vai atrás. Eu lembro nitidamente o Nathan falando que não se pode medir um sonho, não se pode medir mesmo. Nessa época eu coloquei essa frase na minha cabeça e falei, custe o que custar, isso vai acontecer. Ainda que eu não tenha, sei lá, recursos, eu vou vender alguma coisa, eu vendo meu notebook, ou eu vendo uma coisa que eu realmente não estou utilizando no momento, livros, que eu tinha muito livro na época. Então, se um mês não entrasse os 200 reais que eu precisava pra minha conta poupança lá, que eu abri e separei o dinheirinho, eu realmente vendi alguma coisa minha pra cobrir aquele dinheiro e consegui fazer essa viagem, o que foi incrível. E tô fazendo hoje essa proposta com vocês, obviamente seria legal ter um certo engajamento das pessoas. E seria muito feliz, assim, a gente viajar, poder postar fotos e tal, e tenho certeza que a gente ia se divertir pra caramba, tá bom? Então é isso, gente, feliz One Tree Hill Day pra todos vocês. Se vocês gostaram dessa ideia, não esquece do like aqui embaixo. Se vocês acharam essa ideia um pouco absurda, clica no dislike só pra entender mais ou menos o momento aí da galera, de todo mundo, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!